Olá, queridos alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e hoje eu vou falar sobre o primeiro elemento da linguagem artística. Então, vamos ao conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o que é o ponto e a linha, certo? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Bem, vamos iniciar a aula hoje aqui ao lado dessa pintura maravilhosa que ela foi pintada por um pintor francês chamado Georges Seurat. Como vocês podem ver aqui, o que o Georges Seurat retratou? Ele retratou aqui os franceses passeando numa tarde de domingo. Como que seria o nome dessa pintura? É Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte. Certo? E como vocês podem ver pelo traje das pessoas, esse quadro ele foi pintado há muito tempo, foi lá no século XVII. Olha a vestimenta das pessoas. E vocês podem ver aqui que as famílias inteiras estão passeando no parque. Aqui vocês podem ver ali um cachorro, crianças ali passeando, exatamente como vocês fazem no domingo. Geralmente os amazonenses gostam de passear lá no calçadão da Ponta Negra. Então, as crianças vão, levam suas bicicletas, levam seus cachorros, então todo mundo passeia. Então, foi exatamente isso que o Georges Seurat retratou. Só que o Georges Seurat, ele usou uma técnica diferente, como vocês podem analisar aqui. Ele usou o pontilhismo, que foi uma técnica criada. Mas o que é o pontilhismo, professora? O pontilhismo, o que o Georges Seurat fez? Ele pegou vários pontinhos coloridos, como vocês podem ver. Ele colocou um ao lado do outro e deu a impressão que foi uma pintura homogênea. Então, a partir desses pontinhos, ele formou essa composição artística. Olha que interessante. Então, quando o espectador ele se aproxima bem dessa obra de arte, ele vai observar esses pontinhos. Mas quando você se afasta, você não consegue identificar esses pontinhos. Então, é isso que nós vamos analisar na aula de hoje. Nós vamos falar sobre o primeiro elemento gráfico. Quando vocês vão fazer um desenho, o que vocês precisam? De um papel, um caderno de desenho, de um lápis. E quando vão fazer uma pintura, pode ser uma tela, um papel, e vocês precisam de um pincel e o quê? E tinta, não é isso? Então, quando você pega o lápis e encosta no papel, o que surge ali? Vai ser o ponto. Então, o ponto ele é considerado o primeiro elemento gráfico de qualquer composição artística. Pode ser um desenho, uma pintura e até mesmo uma escultura, como o escultor dá a primeira batida ali na pedra ou no mármore. Então, é esse elemento que é chamado ponto. A partir do ponto surge a linha, a forma e depois as cores. Então, nós vamos analisar primeiro esse primeiro elemento. Então, vamos ao conceito do ponto. O que é o ponto? Bem, ele é o primeiro elemento importante para a produção artística. Todo artista usa o ponto na realização de suas obras, assim como a linha, a forma e a cor. Primeiramente, você vai pegar o papel, né? Pega o lápis, aí vai surgir a linha, depois você vai ali riscar. Então, vai surgindo o quê? A linha no seu risco. E depois surge a forma, se você quiser desenhar uma árvore. Então, você pega o caderno, o lápis e vai contornando até chegar à forma de uma árvore. E por último, você vai o quê? Vai pintar. Então, por último, é a cor. Então, são esses elementos gráficos. Muitas vezes, não damos a devida importância a esses recursos, até percebermos o quanto são indispensáveis para que a obra produzida tenha um significado estético. Então, a gente vai analisar mais uma vez o que é o ponto na linguagem visual. Bem, os principais elementos gráficos da linguagem visual, como nós vimos, o ponto, né? Os pontos na composição artística não têm dimensões definidas, pois se apresentam de diferentes formas. Eles podem ser redondos, ovais, quadrados, pequenos ou grandes. Ou seja, por que, professora, ele pode ser pequeno, um ponto? Exatamente quando você vai pegar ali a folha de caderno. Se você tiver um pincel grosso ou então
tanto um lápis grosso como um pincel, o primeiro ponto vai ser o quê? Um ponto grande, né? Isso não vai ser pequeno. Se você tiver um lápis com a ponta bem fininha, então o ponto vai ser bem pequeno. Então é por isso que ele não tem definição. Então o artista que vai definir. Então, vamos definir o que é o ponto gráfico. Chamamos de ponto gráfico aquele em que sua forma e dimensão são definidas pelo artista. Aí, por exemplo, o artista pegou um lápis, ó. Qual foi o primeiro elemento que surgiu? Um ponto. Então, foi um ponto bem pequeno porque é um lápis. Mas se esse lápis fosse bem grosso, então fosse um pincel com tinta, então ele ia ser maior. Então, é o artista que define esse ponto. Existe ainda o ponto geométrico. Vamos ver o conceito do ponto geométrico. O ponto geométrico que não tem definição, ele é usado na geometria para determinar um lugar no plano ou no espaço. Então, o ponto geométrico seria o encontro de duas retas. Então, ele não tem definição, certo? Ele é sempre usado na geometria, mas precisamente os professores de matemática usam muito esse ponto geométrico. E também nós temos o ponto físico. Então, o ponto físico, ele tem largura, altura e profundidade. Então, como vocês podem ver, aí na imagem nós temos uma bolinha de gude. Vamos lá? Então, aqui, por que ele tem largura, altura e profundidade? Aí você pode ver, isso aqui é a altura do ponto, aqui a largura e a profundidade é a sombra dele, que dá volume, ó. É essa aqui, ó, certo? Quando você faz isso aqui, aí dá a profundidade, certo? Então, o ponto físico, ele tem largura, altura e profundidade. Quanto à utilização do ponto, contornar é pontilhar o contorno da figura. Aqui nós temos a imagem de Jesus Cristo e que o artista ali, ele fez um ponto, por exemplo, você pode fazer a figura do Cristo Redentor a partir de vários pontinhos, um ao lado do outro, ó, até formar uma linha. Então, contornar é pontilhar o contorno da figura. E o que é delinear, professora? Vamos ao conceito de delinear? Delinear é pontilhar o contorno e os detalhes da forma. Então, delinear é quando você dá uma forma à figura. Aqui, ó, aqui os traços aqui internos aqui do Cristo. Aqui a gente pode fazer por vários pontinhos ou então uma linha, né? O que vem ser a linha? Quando eu junto vários pontinhos, um ao lado do outro, eu vou formar o quê? Uma linha, certo? Então, geralmente, como eu falei para vocês, inicialmente é o ponto que começa o desenho gráfico e depois vem a linha, não é isso? Agora, o que é sombrear? Sombrear é preencher o espaço interno, dando a noção de volume, como eu mostrei na bolinha de gude para vocês. Aqui nessas partes escuras aqui, ó, tá tudo sombreado, então dá volume, como se a figura fosse uma escultura. Vamos conceituar agora. A gente viu o primeiro elemento gráfico, que foi o ponto, não é isso? Como eu falei para vocês, depois do ponto, você vai começar a contornar, não é isso? A sua composição artística. Então, surge a linha. O que vem ser a linha? A linha é um dos elementos visuais da linguagem plástica. A linha é obtida através de infinitos pontos. Também é obtida através do rastro de um ponto, como eu mostrei para vocês. Então, a partir do ponto, você vai delineando ali o desenho, certo? E vai surgindo o quê? A linha. Quando se coloca um ponto em movimento, ele forma uma linha, como eu mostrei. Então, a gente vai conhecer, a linha ela é classificada. Então, vamos conhecer a classificação da linha quanto a posição, certo?
Então, vamos mostrar para vocês. Aqui nós temos a linha reta, a posição, e exatamente ali para produzir um desenho, essa linha é estática. Aqui você pode desenhar uma casa, não é isso? Então, algo que está estático. Então, a linha reta na composição artística, ela mostra assim um desenho estático. Nós também temos a linha quebrada, certo? Temos também a linha mista, que é junto a quebrada e a ondulada junta. Nós temos a curva, temos também a ondulada, desculpa, aqui a fechada. Aqui, essa linha fechada, você pode fazer várias composições artísticas, pode ser um quadrado, um retângulo, um losango. E aqui a ondulada, que dá sentido ao movimento do desenho. Por exemplo, quando você quiser fazer um barquinho, né? Então, as ondas, você coloca essas linhas aí, né, onduladas, para dar sentido de movimento. A linha, nós vimos então a linha quanto à forma, certo? Que foi a ondulada, a quebrada, é isso? E a curva. Agora a gente vai analisar a linha quanto à posição. Aqui nós temos a linha vertical, né? Que quando você vai, por exemplo, desenhar uma casa, por exemplo, uma parede, geralmente essa linha aqui, certo? Que é chamada vertical. Nós temos também a linha horizontal. A linha horizontal, ela geralmente divide aqui, por exemplo, quando você quer fazer uma paisagem, ela divide aqui o mar ou o rio do céu, ou então uma casa. Aqui a estrutura da casa vai ficar em cima da linha. Então, geralmente, na composição artística, nós utilizamos a linha horizontal. E também nós temos a linha inclinada, né? Quando você quer, por exemplo, fazer uma ladeira ou algum parque de diversão, uma escada, então você utiliza muito a linha inclinada. Então, nós vimos a linha, né, a classificação quanto à posição dela. E a gente vai ver uma outra classificação da linha. Aqui nós temos a linha cheia, certo? Nós temos uma outra definição, a linha fina, como vocês podem ver, a tracejada e a ponto, traço e ponto, né? Então, isso aí nós analisamos, né? Linha pontilhada. A linha é a classificação quanto ao traço, né? Que ela pode ser tracejada, ela pode ser cheia, ela pode ser fina. Então, assim como o ponto, o artista ele define isso, certo? Se ele quiser um desenho com linhas finas, ele vai pegar um lápis de ponta bem fininha. Se ele quiser fazer um ponto já mais grosso, vamos dizer assim, ali pega uma linha mais cheia. Então, a classificação da linha, a gente vai ver agora quanto à quantidade. Aqui nós temos a linha dispersa, ela está, como vocês podem ver, está uma distante da outra. Depois nós temos as linhas concentradas, como vocês podem ver, está uma próxima da outra, que também pode dar volume, tá? A composição artística. E temos a saturada, né? Que dá também dá a impressão de volume às composições artísticas. Então, são as linhas saturadas, que elas são bem juntinhas da outra. E agora a gente vai ver mais uma definição, uma classificação da linha. Então, vamos a um pequeno vídeo. Convergentes. Se dirigem a um só ponto. Divergentes. Se dirigem para vários pontos, partindo de um mesmo lugar. Paralelas. Seguem na mesma direção, mantendo a mesma distância entre si. Perpendiculares. São linhas que se cruzam formando ângulos retos. Então, nós vimos a classificação da linha, nós vimos quanto à direção, quanto ao volume, né, quanto à quantidade. Então, a linha ela se classifica, por exemplo, quanto à direção, a divergente, né, convergente, né, como vocês viram.
E vocês viram também viram a linha tracejada, viram linha cheia, então são diversas classificações da linha. Nós vimos também sobre o ponto, né? Que o ponto é o primeiro elemento gráfico, e a partir do ponto surge a linha, depois nós temos a forma ali do desenho ou da pintura. Então, esses são os principais elementos gráficos, como você vai fazer um desenho, uma pintura, certo? Então, o ponto é o artista que define, né, o início do ponto numa pintura. E a linha também ela é classificada, vocês viram a classificação da linha, que é quanto a posição, não é isso? Que ela pode ser vertical, ela pode ser horizontal, ela pode ser inclinada. E espero que vocês tenham compreendido tanto o primeiro elemento gráfico, que foi a linha, como também, primeiro o ponto e depois a linha. E agora chegou a vez de vocês produzirem uma composição artística utilizando esses elementos gráficos. Então, vamos agora à nossa dinâmica local interativa. Então, agora é a vez de vocês criarem uma composição artística. Vocês vão criar um desenho livre a partir de pontos. Então, vocês vão pontilhar. Como no nosso chat vocês não têm como mostrar esse desenho, vocês então vão escrever qual desenho que vocês vão desenhar lá no caderno digital, certo? Quando vocês forem fazer essa produção artística. Aí vocês vão fazer um desenho e vão falar que desenho vocês vão produzir a partir de pontos. Qual seria a nossa segunda questão? Vocês vão produzir um desenho utilizando apenas linhas com sensação de movimentos. Então, quais as linhas que dão essa sensação de movimento? Então, chegou a vez de vocês produzirem e vocês vão escrever no chat qual esses dois desenhos que vocês vão produzir. Então, vocês vão ter alguns minutos para pensar e daqui a pouco nós voltamos para vocês interagirem conosco.
Então, chegou o momento da nossa interatividade aqui. Tem alguns alunos que participaram conosco, só que vocês estão aqui colocando desenhos digitais. Não foi essa a proposta, hein? A proposta é vocês mesmos produzir esse desenho através de um lápis, de um caderno de desenho, uma pintura, tá? Não vale, tá? Desenho digital. Aqui a Evelyn colocou uma árvore, uma folha. Aqui a Anne Carolina, ela falou que fez um mar, muito bem. Ela utilizou ali as linhas onduladas, né? O Isaac ali fez um planeta Terra. Eu espero que só sejam os exemplos aqui do desenho digital e depois vocês produzam esse desenho só com linhas coloridas. A Rayana, ela colocou aqui o semáforo, colocou aqui vários carrinhos como se estivesse no trânsito. Então, Rayana, esse é um exemplo que você pode fazer através dos pontos ou então da linha, né, que dá uma sensação de movimento. E a Lourdes aí fez uma carinha. Desculpe, Loures Line, ela fez uma carinha espantada. Eu acho que ela um exemplo aí de ponto, né? Muito bem, uma boa ideia aí. A partir do ponto, ela fez uma carinha de um emoji. O Carlos também, ele colocou uma carinha. A Érica falou que ela fez uma casa na primeira questão. E na segunda ela fez uma pessoa, muito bem, uma pessoa caminhando, não é isso? Porque a segunda seria o quê? Seria um desenho com linhas, com sensação de quê? De movimentos, não é isso? Então, eu quero parabenizar aqui todos vocês, a Anne Caroline, o Isaac, a Rayana, a Lourislaine, e o Carlos Gabriel aqui, que deram o exemplo do que eles vão produzir, né, os desenhos dele. Então, vocês viram que como é importante os elementos ali, os elementos gráficos do desenho. Primeiramente, o desenhista, o que ele faz? Ele pega um lápis, né, um caderno, e primeiro o elemento que quando ele encosta o lápis no papel, ou ele vai pegar um pincel, uma tinta, vai surgir o quê? Um ponto. Então, dali vai surgir a linha, ou seja, o que é a linha? São vários pontinhos, né, que são o quê? Contornado. Então, ali surge a linha. Então, o movimento ali do ponto surge a linha. Então, a partir da linha vai surgir o quê? A forma do desenho, né? Aqui, por exemplo, a Evelyn, ela fez ali uma árvore. Então, o primeiro elemento que vai surgir, ela vai surgir um ponto, depois vai surgir a linha, que ela vai dando a forma, e depois, quando ela contornar esse desenho, vai surgir o que? A forma da árvore. E por último, o que ela vai fazer? Ela vai utilizar a cor, então ela vai fazer a pintura aqui verde. Então, vocês deram aqui algumas ideias, espero que vocês produzam esse desenho no caderno digital de vocês. E, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês, continuem assim e até a próxima aula de arte. A sua aula continua no próximo vídeo.